Doutor Igor, Boa tarde, meu amigo. Como vai? Tudo bem? bem, graças a Deus. E você, tudo em ordem? Graças a Deus, tá tudo tranquilo. Então tá bom. Cara, primeiramente te agradecer pela tua disponibilidade, pelo teu interesse em participar conosco aqui. A nossa página, ela tem um intuito muito, na verdade eu não digo nem que é um intuito, é um propósito que ela tem realmente de nós sermos relevantes na vida do agricultor, na vida do produtor rural, dos profissionais do agro de maneira geral, né? E talvez hoje o assunto que a gente vai abordar seja o mais latente nesse momento, nessa realidade que nós estamos vivendo, né? Nos últimos 3 anos, né? O setor vem passando por algumas dificuldades, mesmo não murmurando, mas é uma realidade realmente do setor desde que, né, tivemos a mudança de governo. E as políticas públicas, independente do lado direita ou esquerda, mas as políticas públicas têm apertado cada vez mais as margens do produtor. E talvez, né, o índice de endividamento que nós encontramos hoje seja o índice mais alarmante dos últimos anos e talvez na história moderna da agricultura. Mas antes de começarmos e entrarmos de fato, né, no assunto, no cerne do nosso bate-papo aqui, eu gostaria, né, que você fizesse a sua apresentação aí, trazendo as suas credenciais e te agradecer mais uma vez aí pela participação. Exatamente, Nain. O cenário hoje, na verdade, ele está totalmente devastado, né? Nunca se houve um problema tão grande no agronegócio do país, sendo o que a gente está vivendo hoje. O Sim, índice de crescimento, de recuperação judiciais, de pedidos são absurdos, são alarmantes, né? Então a gente sim, consegue ver que a situação está bem complicada e que está aumentando cada dia mais esse problema. Então, falar sobre esse assunto é muito importante, porque justamente para trazer o posicionamento, para trazer o esclarecimento, para mostrar para o produtor que ele pode saber mais e que ele pode ir mais preparado nessa luta pelo seu adimplemento, né? sim. Porque hoje o adimplemento para esse pessoal, eu confesso que eu nunca vi um setor tão tanto que busca adimplir as suas contas, ainda quando a gente vê que são números absurdos, números assim escalavelmente altos e que os caras Sim. estão atrás de querer cumprir, estão atrás de querer pagar. Então é algo que a gente precisa fazer uma análise com cuidado, mas demonstrar para eles que eles têm essa possibilidade de buscar da melhor maneira possível e que eles têm um respaldo jurídico. Algo que Sim. não é obrigação deles saber, mas que eles podem estar buscando, né? Claro. Eu estou há quase 20 anos dentro do setor, doutor, e o que eu sempre vejo, né, é que ainda a gente encontra, e na grande maioria dos produtores rurais, é aquele homem que o fio do bigode ainda vale. Sabe que eu aprendi lá no Mato Grosso, eu sempre uso isso e acabo trazendo, né, para todas as discussões que eu aprendi com um grande amigo lá, que era o Márcio Matias, dono de uma grande empresa no Mato Grosso, e ele falava que só existiam dois tipos de pessoas nesse mundo, né? As que contratam não adianta e as que não precisam de contrato. E realmente, né? Obviamente que hoje, para você buscar um crédito, né, numa instituição bancária ou acessar algum dinheiro, né? Precisa de um monte de contrato, mas mostra justamente, é um retrato do que é a figura do produtor rural, que traz seriedade para todos os negócios, que busca realmente adimplir todas as suas obrigações, que não gosta de deixar conta para trás, mas hoje o cenário é diferente, né? Porque hoje nós temos níveis históricos de alta nos insumos, no custo de produção, e as commodities, que é a moeda do produtor, desvalorizada. Então a conta não vem fechando, né, há algum tempo. E assim, eu gostaria, né, de começar. Então, para quem está chegando agora na nossa página, né, o Dr. Igor é um amigo de longa data, é daqui de Ponta Grossa e hoje é um expert, né, um dos poucos escritórios dentro de Ponta Grossa que tem essa inteligência voltada para o agro realmente e que tem advogado muito para o produtor rural. E assim, né, doutor, o que a gente vê? Que a grande maioria dos produtores acaba se desesperando, porque justamente não tem, nunca precisou agir ou buscar, acessar o mercado, a questão jurídica para estar amparando os seus negócios, porque realmente ele
fazia um empréstimo ou acessava um crédito e cumpria na sua totalidade. Mas hoje a realidade é diferente, infelizmente, né? Os atrasos que estão ocorrendo, as frustrações de safra e esse autoendividamento realmente do produtor tem nos trazido um sinal, eu diria que há 2 anos atrás era apenas uma luz amarela em cima do setor. E hoje acaba acendendo uma luz vermelha, que impede, inclusive, em alguns casos, de exercer essa atividade, né? Hoje a gente vê que por muito tempo, eu digo porque eu sou filho de produtor, né? Meu Sim, pai foi produtor, a gente atuou com plantação por muitos anos de feijão e milho, né? O que que nós temos hoje? Hoje nós temos um cenário atípico do que era antes. Antes, o que que o sim, produtor se preocupava? Se preocupava muito com a questão climática, se preocupava com questões de pagamento, mas não tão grande com o mercado. Hoje há uma oscilação tão grande de mercado sim, que você já não se preocupa tanto com a questão climática, por mais que ela é o que mais afeta o produtor, né, por exato. questão direta, né? Sim, Eu tenho clientes meus aqui que perderam 80% da safra por conta da seca. E tenho sim, clientes que estão preocupados com a chuva. Então, assim, a gente sabe que hoje o produtor ele tem uma empresa a céu aberto. Então, isso faz exatamente. com que ele demonstre um setor de coragem gigantesco. Mas o problema hoje que também está é o mercado, né? Insumo muito caro, Exatamente. exatamente o que você pontuou. Nós temos um insumo muito caro, nós temos um mercado hoje que ele muda, tá um preço lá em cima, daqui a pouco tá um preço lá embaixo. Nós temos clientes aqui que relatam que quando plantaram estava um valor e agora na hora de colher, se você for somar o que eles colheram, não paga o que eles gastaram. Então, assim, é um cenário que vem devastando com o agro, Sim. né? E eu participo das conversas quase que diariamente, né, com os agricultores, com os nossos amigos, os assessorados aqui, que a gente dá todo o respaldo e toda a parte da inteligência de mercado para as decisões serem mais assertivas. Obviamente que sempre a decisão está na mão de quem ou assina o cheque ou hoje manda o Pix, né, no modelo mais atualizado. Mas, assim, algumas dúvidas, inclusive minhas, que eu tenho, né? Mas, por exemplo, um produtor que captou um dinheiro, um crédito, e hoje está com uma parcela vencida ou algumas parcelas vencidas, existe alguma solução, algum respaldo jurídico que possa dar essa tranquilidade para o produtor? Obviamente que a gente sabe que é um setor, como a gente já começou falando, muito sério, que gosta de levar as suas contas todas em dia, que o crédito e o nome dele é algo que vale muito para ele, realmente, né? Tinham algumas revendas aí no passado, antes dessa profissionalização ou das holdings tomarem conta, que a gente via que tinha muito produtor que tinha só o nome, que não tinha nenhum documento, alguma garantia dentro das revendas e tinha um crédito enorme, ilimitado, né? Por conta do nome. Mas hoje é uma preocupação. Então, assim, se ele está com alguma parcela vencida, tem solução, doutor? Então, hoje, o que que nós temos aqui de questões com relação às parcelas vencidas? Todo cenário, hoje é possível fazer uma análise e avaliar a possibilidade de fazer alguma coisa. Não é Sim, porque o produtor está com a parcela vencida que ele já perdeu, né? Hoje a gente vê que o setor de cobrança ele está muito agressivo. sim, A semana até a gente estava com um cliente sentado, conversando, ele estava recebendo cobrança, parecia mais que era uma questão de agiotagem, não um banco. sim, Então, assim, é um setor que ele está altamente, ele está em cima, está causando pressões, então o produtor não precisa se desesperar. Uma parcela vencida, ela não significa que o produtor já perdeu a propriedade ou que não tem saída, né? O problema é que muitos produtores hoje, eles entram em desespero quando tem isso. E a gente hoje pode tratar isso de várias maneiras, seja da forma extrajudicial quanto judicial. O que precisa estar muito bem assessorado? Porque hoje, se você for comparar o poderio dos bancos com o poderio do produtor, é muito diferente, né? claro, Os claro. caras hoje têm assessorias aí com mais de 1.000 advogados por trás, fazendo cobrança, tentando pressionar, né? Então, hoje eles estão tentando através da pressão. Mas uma parcela, duas parcelas, ou seja, quantas forem vencidas, elas não tornam o produtor com a perda da propriedade, né? A propriedade hoje ela é o bem mais valioso do produtor. E eu tenho muito questionamento sobre isso. Os caras falam assim: ah, mas se eu tô com a parcela atrasada, dá para fazer alguma coisa? Dá para fazer. Sempre dá para fazer alguma coisa.
por óbvio, Naim, que quanto antes você tomar alguma medida, seja judicial ou extrajudicial, você tenha mais chances de conseguir conduzir de maneiras mais benéficas para o produtor. Mas ainda que esteja vencida, você consegue sim estar solucionando, consegue sim estar buscando mecanismos, né? Sim, Causando alguma situação que consiga trazer para o produtor uma comodidade. sim. Assim, os bancos, né, hoje, as cooperativas de crédito, né, que hoje talvez estejam até à frente do banco, principalmente nessa questão do crédito rural, porque nasceram justamente da união de produtores rurais, é um banco voltado muito para a questão agro, né? Eles têm alguma obrigatoriedade nessa prorrogação de uma dívida rural? Então, bom, nós temos algumas situações diferentes e divergentes, né? Uhum, A cooperativa ela não tem essa obrigatoriedade. O banco depende muito da situação e do caso de como é, né? Então, o uhum. que a gente precisa para a gente entender quando é uma obrigação, quando é um direito, quando não. Oi, doutor.